Olá, boa noite, Metrópolis de sexta-feira está no ar. Boa noite, Didi. Boa noite, Júnior. Que bom que vocês estão com a gente. A gente começa pedindo proteção a Léa Garcia, uma grande artista brasileira que nos deixou essa semana. E a gente celebra a vida e a trajetória dela, né, Cunha? Exatamente, Didi. A Léa estava participando, aliás, da edição de número 51 do Festival de Cinema de Gramado, que, aliás, termina amanhã, e era uma das homenageadas da festa, ao lado da também grande atriz, a Laura Cardoso. O meu último encontro com a Léa foi no ano passado, na peça A Vida Não É Justa. Que bom ver a Léa no palco. Ela estava em cena com o ator e amigo Emiliano Queiroz. Foi uma conversa tão emocionante e a gente vai rever alguns trechos do nosso encontro no programa de hoje, que tem muito mais. Preparem-se, tem filme de terror chegando nos cinemas. Drácula, a última viagem do Demeter, promete muitos sustos. Vamos cair no samba com a companhia Coisas Nossas de Teatro. A peça O Samba da Paulicéia e Sua Gente relembra os grandes momentos da história do ritmo e seus cronistas. Virou poesia. Um festival de arte e tecnologia que reúne os maiores talentos da projeção mapeada do país. 45 artistas visuais participaram da 10ª edição do Amazona Mapping. É hora de viajar para Belém, no Pará. Belém do Pará, da Baía do Guajará, do Rio Guamá. Belém do Ver-o-Peso, do Teatro da Paz, do Círio de Nazaré, da Nazica. É também, há 10 anos, Belém do Amazônia Mapping. E aí, Roberto, nós estamos aqui em Belém do Pará. Quem diria, hein? Quem diria, Metrópolis em Belém. Essa ideia de trazer vocês para Belém, para olhar para a cidade, para uma cidade da Amazônia, né? Dar um outro... Que metrópole é essa que a gente está falando? Você é artista visual, é curadora, idealizadora do Festival Amazônia Mapping, que está completando 10 anos. A gente começou lá em 2013, quando era impensável fazer um festival de arte e tecnologia numa cidade amazônica, né? Por tudo que a gente entende, né? As distâncias que existem para as coisas chegarem aqui, equipamentos, tecnologia. No entanto, a gente surpreendeu e o festival é um festival precursor no Brasil. Se espera que o Amazônia fale sempre da floresta, mas no fundo o Amazônia vai falar do que ele quiser, né? Como qualquer artista. Só que as questões do nosso território atravessam a nossa arte. Então, o fato da existência de um artista amazônida com a sua obra já é, em si, um acontecimento e já carrega essa vivência da região, da floresta, da cidade, né? A Amazônia não é só idílica, né? A Amazônia ela é urbana, ela é LGBTQIAP+, ela é diversa, né? Ela é negra, ela é ribeirinha, ela é indígena e ela é também a cultura urbana, né? Eu senti teu calor, bagunçou, mexeu comigo, tu chegou, mergulhou e me levou contigo. Sem dúvida, assim, a experiência de estar aqui vivendo o festival mostra outra realidade, assim, é uma Amazônia que não é só essa floresta distante de tudo, linda e maravilhosa, que precisa ser preservada sem dúvida, mas que existe pessoas ali construindo, né? Vivendo naquela cidade, naquela floresta, e acho que o festival conecta nesse lugar. Chega, vem me deixa louca, meu corpo quente me derrete toda. Esse
citando o Ailton Krenak, por exemplo, que é um artista incrível, além de ativista, né? Uma voz importantíssima para o Brasil, dos povos originários. E está com uma obra aqui no Amazônia Mapping, na fachada, histórico. Ele mesmo disse quando viu a obra dele assim, né, editada e tudo ali, falou, nossa, chocante. É ocupar a rua de outras maneiras. Ai, que o perfume da minha polo não sai. Não faz frio faz tempo. Não faz frio faz tempo. Como é que o festival movimenta a cidade, movimenta a região, de uma forma geral? Fazer um evento, primeiro, de graça na rua, já movimenta muito, assim, diferente de outros festivais, que você tem que pagar o ingresso, entrar, etc. E fora isso, vem gente de todos os locais da cidade e do Brasil agora, porque simplesmente as pessoas ouvem falar em Amazônia Map, sabem que é cadeira de praia, assistir a obra sentado, se divertir num redário, brincar, comer uma comidinha típica, beber uma coisa legal e se conectar, né, com a arte e cultura da região. Se tu quer um pedacinho de dor de mansinho, vou pagar pra ver onde é que isso vai dar. O que você procura como artista, como cantora, como compositora? A estrutura treme e o sistema treme. Quem tá parado treme. A terra agora vai tremer. Eu sinto que o brasileiro, ele gosta de ouvir música e se identificar de cara. Eu acho tão apaixonante, assim, se conectar com o público, não fazer música só pra mim. Então, cada vez mais eu faço brega, eu faço pisadinha, eu misturo um carimbó com uma lambada. Os meus beijos te esperam, os meus abraços também. Vem correndo, meu bem, vem correndo, meu bem. A Nay é artista visual, é educadora, pesquisadora e tem uma ligação muito forte com tudo isso aqui, com Ver o Peso. Começa com a minha avó. Minha avó era feirante e durante um bom tempo da minha vida eu só olhava mesmo Ver o Peso como um cartão postal, com a estética, com as cores, com a pintura, com a arquitetura. Então a gente precisa revisar alguns trabalhos que falam sobre o Ver o Peso, que falam sobre a nossa história, para que a gente possa se entender, para que a gente possa amar esse lugar, porque esse lugar ele é muito marginalizado. E aí esse lugar aqui foi que me ajudou a amadurecer. As águas do rio Guamá, Mareia, se junta com Guajará, Marezeia. Então eu sempre penso que a fotografia compartilhada é o momento que você coloca aquela pessoa que sempre esteve à frente da câmera como alvo, nos estereótipos, nos cards de visite, né? Desde os indígenas, tudo, que sempre esteve na frente da câmera como alvo para que eles possam se expressar, para não virarem reféns de histórias únicas. Quando eu pego esse trabalho, eu recorto essas imagens, imprimo, vou fazendo vários processos para ir caminhando e também trazer essas imagens do Ecaute para o Ver o Peso. Não existe um lugar que possa ser um plano de fundo, um palco para essas imagens, a não ser o Ver o Peso. Candeia clareia, oh bela lua Jaci. Vou fazer uma proposta para você. Apresentar rapidinho alguém aqui das herveiras, dos herveiros, mostrar um pouquinho daqui. Eu vou entrevistar. Repórter por 5 minutos. Égua? Então tá. Ei, Ver o Peso tem sua própria língua, sua própria moeda. Aqui a galera fica frenética, quando chove, todo mundo fica doido. Bora ali com a Naira, rapidinho. Qual é a parte que tu mais gosta do Ver o Peso? Tudo. Me- O Ver o Peso é eclético, amiga. De tudo um pouco eu gosto. A gente chegou aqui com o nosso amigo que Fábio, aqui da Feira do Ver o Peso, eu trabalho na a estrada. galera é assim, o 30 próprio anos. dialeto, vão invadindo, vão falando tudo. Vem gente chorando aqui com problema de chifre, mulher que foi embora, um homem que perdeu a mulher. Aí a gente ensina o remédio pra voltar. Deixa eu te perguntar uma coisa, e qual é a lembrança que tu tem do Ver o Peso aqui antigo? Tu lembra como é que Antigo, é? quando era só 8 barracas dessa, ainda era na lama, que meio-dia fechava o Ver o Peso, tinha um sino que tocava, e meio-dia todo mundo tinha que ir embora. Eu acredito que se a gente pensar na fotografia compartilhada, a gente consegue rever nossos trabalhos
e também repensar essas narrativas que estão sendo contadas de uma maneira democrática, de corpos que sempre estiveram ausentes. Que incrível, né? E tem uma notícia que a gente relaciona a essa, sabe, essa possibilidade da gente ouvir muitas vozes, que é a candidatura do escritor, do ativista Ayrton Krenak à Academia Brasileira de Letras. Ele se candidatou. Caso ele vença, ele será o primeiro indígena à Academia Brasileira de Letras. E aí um passo para a gente começar a entender melhor a nossa história e reivindicar esse lugar. E eu tenho que dizer que eu adorei fazer o Amazônia Mapping, não é? Que eu adoro Belém. Um grande beijo aí para Roberto e para Aila, tá bom? Agora um convite. Vamos ao cinema? Porque tem história de vampiro, que eu adoro, chegando na telona. Drácula, a última viagem do Demeter, que é baseado num único capítulo do romance clássico de Bram Stoker. Nele, um navio que está indo para Londres transporta uma carga aterrorizante. Nosso repórter Cadu Novaes conversou com parte do elenco e com o diretor do filme sobre o clima assustador nas filmagens. The Demeter, on charter from Romania to London. Shipping private crates. Contents unknown. Out at sea with no land in sight. Hey guys! Nice to meet you. Welcome to Metropolis, Brazil. So guys, we're here to talk about the last version of the Demeter. So I want to know, Liam, it's a very claustrophobic film, right? Oh, 100%. It's what adds to the horror. It's the idea to have a monster in an enclosed space. Adds to the tension. On top of that, when you've got properly written, fully formed characters, then you've got the makings of incredible drama. And on top of that, you've got the history, the wonderful, horrific history of one of the greatest monsters that has ever appeared in literature. Our charter has agreed to pay a bonus for timely arrival in London. Let me show you the ship. This here is Huckleberry. We don't come with like this to give the ewes clear. Demeter's a fine boat, no doubt. I love using claustrophobia as a part of creating tension, for sure. I love this environment of the ship. You have all these rooms, you have hallways, you have this enormous cargo hold where all these boxes, these crates are kept. David, what was the biggest challenge in doing this film? For me personally, the biggest challenge in bringing Wojciech to life was that he moved so differently than me. He presented himself so differently than me to the world. And by me, I mean as David. Even though I've worked as a professional fisherman and lived aboard boats before, I'd never learned how to be a proper sailor. So learning that, and then the physical demands of battling Dracula himself was something that it takes all you got. He's coming! Did you see the size of that bloody thing? I'm gonna kill the cursed thing. Just to finish, today is my birthday. Could you please, guys, some best wishes for me? Kado, happy birthday from the crew of the Demeter. The captain, the first mate, we're here to wish you happy. We'd actually like to invite you aboard our ship. We assure you there's nothing nefarious aboard our boat. The Demeter's the safest, most calm vessel. It's smooth sailing all the way. It's like riding on a cruise. You'll have a great time. Yeah, you get us. Happy birthday, That's Kado. so great. Thank you very much, guys. Nice to meet you. Salute from Brazil. He is on this ship, which means that we will never leave it. The devil is real. May God have mercy on us all. Uau! Fazer o que a gente gosta é um presente, né, não, Cadu?
Bom, e uma das maiores intérpretes da cantora francesa Edith Piaf está no Brasil para uma série de shows. Esta é a segunda vez que Anne Carré está por aqui interpretando grandes canções de Piaf. Acompanhada de 4 maestros, o espetáculo percorre a vida da cantora desde os anos de 1930, quando Piaf se apresentava em bares e nas ruas de Paris para sobreviver. O show será apresentado amanhã em São Paulo e depois segue para Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Fiquem com mais um pouco de Anne Carré e daqui a pouco a gente volta. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit. Juré pour la vie. Tudo que eu falo ele não escuta. Mas a gota d'água é o futebol. Eu não suporto mais futebol todo dia. Essa é uma passagem de cena para o Metrópolis, do espetáculo A Vida Não É Justa. Um casal em crise depois de 50 anos. Léa Garcia e Emiliano Queiroz, juntos, numa atuação arrebatadora. Eu amo teatro, eu amo arte cênica, eu amo estar aqui nas tábuas, né? E essa troca é muito importante. É porque essa troca, ela é mais do que troca, né? Ela é uma soma, né? Ela é uma soma. Então, isso é muito importante. O que nós compramos em Cabo Frio? Cabo Frio. A casa. Ah, esse olhar. Ele revelou uma artista imensa. Esse olhar deu complexidade e humanidade a personagens que muitas vezes tinham frases curtas e pouco tempo na tela. Um olhar que, na sua potência, foi arma contra o racismo e abriu espaço para outras mulheres negras na arte. Eu não sei se as outras atrizes, ou grandes atrizes de uma forma em geral, me considerem uma referência, né? Mas eu me considero uma referência para jovens negras que estão aí tentando a arte cênica, que estão aí nas faculdades, né? Se formando enquanto diretoras, né? Sendo incluídas no audiovisual, né? Sonhando em ser diretoras, atrizes, né? Produtoras. Então, eu me julgo, sim, uma referência para esse segmento da sociedade que são as jovens negras e os jovens negros atuais. Foi dedicado para eles. E sabia que Léa não queria ser atriz? Ele está, assim, em choque. O corpo dele tá bom, mas as emoções têm que voltar pro lugar. Senão... Eu não queria ser atriz, eu queria ser escritora. Você queria ser escritora? Sim, Abdias me forçou. Te forçou? Me forçou, eu queria ser escritora, meu propósito era ser escritora, eu estava estudando para isso. E Abdias me colocava à frente ao espelho e dizia: você tem uma máscara de atriz maravilhosa. Eu dizia: mas eu não quero, eu quero ser atriz, eu quero ser escritora. Mas eu pisei nas tábuas no primeiro momento que eu fiz um trabalho que foi Rapsódia Negra, e fui aluna também da Mercedes Batista, né? Eu comecei dançando, que eu dançava, né? Eu entrei como atriz e bailarina, né? Dançarina. Eu pisei nas tábuas e disse: olha, acho que é aqui que é meu lugar. Opa! Você não perde tempo, hein, filhinha? Você quer que te apresente minha prima? Depois do teatro, o cinema. A adaptação do mito grego Orfeu para os morros cariocas foi dirigida pelo francês Marcel Camus e recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro. Como Serafina, personagem cômica criada para o filme, Léa Garcia foi finalista à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1959. Para mim, todos os personagens foram importantes. Eu sempre digo a essas pessoas, cada personagem que eu faço é de uma importância muito grande. Mas já acho que eu não poderia viver sem um deles, porque já fazem parte de mim, né? Então, tirar algum deles. Tirar algum, não posso tirar. Eu lembrou, filha. Eu lembrou. Mãe. Lembrou, filha. Eu lembrou. Catetembua. Uma trajetória de mais de 70 anos de carreira.
Na edição de 2023 do Festival de Gramado, Léa é a grande homenageada. Nos deixou sabendo que toda a festa estava armada para celebrar a sua vida, a sua obra. Saiu de cena ouvindo calorosos aplausos, como uma grande dama do teatro, do cinema e da televisão merece. Obrigada, dona Léa. E eu fico pensando aqui, um filme bonito que ela participou, que é Um Dia de Jerusa, da diretora Viviane Ferreira. Foi um filme que ela foi protagonista. 2021 estreou esse filme. E o set todo desse filme, Cunha Júnior, é um set de mulheres negras. Então, ela conseguiu construir um caminho para ela ser a protagonista de um filme dirigido por uma mulher negra, com um set todo de mulheres negras. Obrigada, é o que a gente tem que dizer. Claro. Uma mulher que abriu muitos caminhos. E as homenagens à dona Léa Garcia, que faleceu em Gramado, acontecem no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, que vai ser aberto amanhã para que os fãs, para que os amigos possam prestar as últimas homenagens. E o cinema, né? Cinema, né? Ali que ela quase ganhou o Festival de Cannes, né? Ela ia ganhar. Em 1958, 59, com o filme do Marcel Camus. Sim. Né? O Orfeu Negro. Pois é, um marco para o nosso cinema, né? Com certeza. E o meu guia tem a ver com Gramado também. Olha aí. Porque o filme que abriu o Festival de Gramado, Retratos Fantasmas. E eu começo dizendo, precisamos falar sobre Kleber. Oba! Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de Bacurau, diretor de Aquários, Som ao Redor, agora nos presenteia com ouro puro, com essa pérola que é esse filme Retratos Fantasmas, que fala sobre a glória e a decadência dos cinemas de rua do Recife. Mais ou menos isso. Vamos ver? A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Filmes de ficção são os melhores documentários. Eu amo o centro do Recife. Tem um clima de quem foi abandonado sem grandes explicações. Eu disse que mais ou menos fala sobre a decadência dos cinemas de rua, porque um filme do Kleber sempre vai além, não é? O Kleber fala também sobre como ele construiu o olhar dele como cineasta, num apartamento da mãe dele, dos fantasmas que o rondam, que ele acredita que rondam mesmo, e também sobre a cidade em transformação. O Kleber é aquele cara, né, que fala da aldeia para falar para o mundo, né, naquela história do Tolstói. E engraçado porque tem um site gringo que percebeu isso, dizendo assim, Kleber faz por Recife o que Godard fez por Paris, o que Scorsese faz por Nova York. Isso é maravilhoso, isso né? É muito lindo, né? Isso é incrível, é exatamente isso que ele faz. Ele leva Recife para qualquer lugar. O Kleber está com esse filme, ainda está em pré-estreia em várias cidades. Fique atento que pode estar na sua cidade também. O filme estreia oficialmente, comercialmente, no dia 24, que eu acho que é a próxima quinta-feira. E em breve teremos uma conversa bem legal sobre esse filme, sobre outras coisas aqui no Metrópolis. Precisamos falar sobre Kleber. Precisamos falar sobre Kleber. E memória e cinema ajudam a gente a entender a nossa história, claro, né? Vamos falar de outro assunto que ajuda a entender a nossa história? Samba e teatro. Não é uma dobradinha boa? Pois é, a companhia Coisas Nossas de Teatro está em cartaz com a peça O Samba, da Paulicéia e sua gente. O que acontece? Deixa eu te contar um pouco da história. Na fictícia comunidade paulistana Vila Primavera, os moradores vivem a última noite daquela comunidade antes da ordem de despejo. E todos decidem celebrar a cultura e a identidade dos seus moradores sambando. Samba da Paulicéia e sua gente.
Estamos com uma equipe enorme contando, não cronologicamente, a história do samba paulista e com muita responsabilidade falando de pessoas que existiram realmente aqui na cidade de São Paulo. Veja a turma como fica, com pandeiro e violão. O samba sempre foi e sempre será resistência. Ele fala das relações humanas, ele fala da desigualdade social, ele faz uma crítica necessária. E o samba também é beleza, o samba é ternura, o samba é esperança. Sua própria fantasia e o barraco em condição, pra não ver na realidade o desfile da ilusão. A história do samba de São Paulo, os sambistas, compositores, que são cronistas e que cada um deu a sua contribuição para contar um pedaço da história da cidade. Através das letras das músicas a gente consegue notar mudanças da cidade de lugares que são berços do samba, por exemplo, que não existem mais. Então o samba já demonstra para a gente desde, por exemplo, bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua. Esse é um samba antigo, mas essa questão do empreendimento imobiliário expulsando as pessoas, a chamada gentrificação, isso continua até hoje. A gente vê grandes empreendimentos imobiliários expulsando populações e culturas do seu lugar. Que a favela virou poesia na boca de quem nunca soube o que é sofrer. É uma tentativa de diálogo com a plateia. A gente acha e sabe que as pessoas vão se comunicar, porque esses sambas eles estão no imaginário da cidade, eles estão no imaginário das pessoas. Então, mais a gente não tem qualquer preciosismo a nós, estamos cantando, não, a gente quer que as pessoas cantem junto, a gente quer que as pessoas venham junto com a gente, construam junto com a gente quer que essa nossa roda de samba que tá no palco, ela vire uma grande roda em cada teatro que a gente vá. Salve, rapaziada! Vamos fazer uma zoada agora? Bora! Senta aí, toca um negócio pra gente. Veja bem, venha comigo, meu mestre. A necessidade de contar essa história é fundamental porque o samba ele está em 250 na lista das músicas mais ouvidas desse país. Então a gente precisa resgatar o samba como cultura brasileira popular. Então é fundamental o teatro, a música, a dança, artes plásticas e a gente falar de samba como movimento de resistência também. Para cantar as alegrias e as tristezas do meu povo, quero ter muitos amigos como tenho atualmente, cantar samba na avenida e nascer negro novamente. 35ª edição da Bienal de São Paulo chegando. A abertura é no dia 6 de setembro, no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. O público vai poder conferir trabalhos de 120 artistas que este ano, olha, desafiam o impossível em suas mais variadas formas. Quem também se aventurou no impossível, de certa forma, foi o artista Nuno Ramos. Em 2010, ele colocou 3 urubus dentro de um viveiro no vão central do prédio. Os animais faziam parte da obra Bandeira Branca, que foi alvo de protestos e pichação. 13 dias depois da abertura da Bienal, os urubus foram retirados de lá por conta de uma decisão da Justiça que julgou que o local era inadequado para a manutenção das aves. Pois é, Bienal também é polêmica. Vamos rever então o que o artista Nuno Ramos falou na época e daqui a pouco a gente volta. Eu acho que Bienal é uma hora para você abrir sua cabeça para um imaginário, uma visão de mundo que não é a sua. E então isso foi uma espécie de clima assim fantasioso que se criou em torno da obra contra. Esse clima é muito difícil você se defender, porque é uma boataria sem fim de que os bichos não são alimentados, eles são. Eu não sou ecólogo, digamos assim, eu sou um artista, o meu imaginário foi para esse lado, eu contratei uma empresa que trabalha com ecologia e que
tirou do IBAMA uma autorização que me parece um órgão sério, uma autorização que me permite fazer isso. E há um ponto que eu quero ressaltar que é importante para pensar nas aves, que é o sentido das aves, que é o fato daquilo ser fechado para o público. Quer dizer, aquele é um espaço que o público não penetra. Pertence a esse outro meio encantado, que é o animal. Então, o público fica de fora para que esse lugar seja do bicho. Metrópolis de volta para você rever mais um trecho da peça A Vida Não É Justa, com a Léa Garcia, essa grande atriz que nos deixou essa semana, também com o ator Emiliano Queiroz e um grande elenco. Olha, um dos tantos momentos de pura emoção da peça é quando todos os atores cantam O Que É do Gonzaguinha. É por isso que a gente queria mostrar para vocês, para a gente também celebrar a partir dessa canção Léa Garcia. Um beijo para todo mundo. Nos encontramos na segunda-feira, né, Cunha Júnior? Exatamente, segunda-feira, 7h10 da noite. Um beijo para todos vocês. Que a vida devia ser bem melhor de será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita toda vez. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma eternamente. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor de será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Se a vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá!